Fala pessoal, beleza? Hoje dia 29 de abril, quinta-feira. Bora para mais um fechamento de mercado, começando aqui pelo índice e depois passando para o dólar, beleza? Bom, galera, o índice abriu num gap aqui de baixo de aproximadamente uns 250 pontos e ele já abriu em cima da média de 9, tá? Ancorado aqui, dando continuidade no movimento de ontem, então o mercado acabou dando uma ignição logo no primeiro candle do dia. Entretanto, acabou encontrando aqui a região de resistência, tá? Deixada pelo dia anterior. A gente percebe que houve uma tentativa, né? De rompimento. Entretanto, os vendedores aqui acabaram pressionando os preços para baixo e o mercado começou a trabalhar com topos e fundos descendentes. Olhando por essa ótica, acaba sendo bem interessante porque esses topos, né, começaram a ser topos menores e os fundos também, né? Ou seja, o mercado estava invertendo a tendência. Os topos não tiveram força, na verdade, de serem rompidos e os fundos começaram a serem renovados. Isso mostra o que? Inversão de movimento, né? Porque uma inversão de movimento só acontece a partir do momento que o mercado não tem força suficiente para renovar os topos, né? E quando ele perde também os fundos. Então foi exatamente o que aconteceu. Aqui nesse caso, o mercado ele montou uma estrutura bem interessante, tá? Porque o que ele fez? Ele fez basicamente um pivô de baixa, tá? Esse pivô de baixa aconteceu exatamente aqui nessa região. Como a região aqui, ó, da média de 50 foi a primeira, na verdade, a primeira região de interferência desde o dia de ontem, porque o mercado subiu ontem reto. Então, desde o dia de ontem, o mercado não encostava nas 50. É muito difícil o mercado passar a média de 50 reto, né? Então, nesse primeiro toque dos 50, a gente percebe que entrou um fluxo comprador. O mercado acabou sendo impulsionado para cima. Inclusive, aqui nessa região, ele acabou renovando o topo, tá? A gente percebe que esse topo foi maior que esse topo aqui. Então, essa estrutura como um todo pode ser considerada como esse pivô, tá? Esse pivô aqui de queda inteiro, beleza? Só que essa região aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, é a região de 61% dessa retração. E o que acontece na maioria das vezes em regiões de 61,8, o mercado tende a falhar a continuidade do movimento e reverter. Foi exatamente o que aconteceu. Então, quando o mercado fez essa inversão, tá, iniciou um movimento corretivo. Quem acompanha aí o time frame menor, né, que eu gosto de operar bastante aí, time frame de 2 minutos, eu consegui pegar uma venda aqui na raiz do movimento e vim piramidando, né? Até que se a gente der um zoom out, por isso que eu falo, não operem apenas olhando o gráfico do dia. Deem um zoom out para vocês conseguirem ver, né, a floresta, não apenas a árvore. O mercado basicamente estava estruturando uma figura de reversão chamada ombro-cabeça-ombro, né, o famoso oco. Se a gente olha aqui por uma estrutura um pouquinho com um zoom out, vocês conseguiriam ver, né, basicamente isso aqui sendo formado. Ó. Ou seja, a partir do momento que o mercado perdesse, tá, rompesse essa neckline, que é a linha do pescoço, o que acontece? O mercado tende a fazer uma correção. Por quê? Porque o ombro é figura de extremidade, ombro, cabeça, ombro é uma figura de extremidade, né, e que reverte uma tendência de alta. Ou seja, se o movimento está vindo de baixo para cima e acontece um oco no topo do movimento, o mercado tende a corrigir. E foi exatamente o que ele fez a partir do rompimento, tá, do candle. Principalmente aqui olhando pelos 5 minutos, a melhor entrada estaria de venda exatamente nesse candle, tá? Como eu peguei a venda pelo 2 minutos, eu consegui pegar a venda aqui na raiz do movimento e vim piramidando, né? Com isso, galera, quem estava olhando por essa ótica, tá? Aqui na verdade aconteceu dois fatores importantes. A gente tinha essa região de mínima, tá? Então quem trabalhou olhando por essa ótica poderia fazer isso daqui, ó. A partir do rompimento desse candle, poderia trabalhar com essa projeção, projetando os alvos de Fibo para baixo, perfeito? Agora, quando o mercado passou esse último patamar de preço aqui também, ó, o que aconteceu? Ele acionou o espelhamento, né? Onde o mercado fez uma recuperação em A. Então daria para vocês trabalharem também com alvos projetados desse espelhamento ou projetando esse pivô para baixo, tá? Então quem trabalhou na venda, a partir dessas entradas aqui que eu citei, você poderia pegar esse Fibo, esse topo, esse fundo aqui e vir trabalhando, olha só. O primeiro alvo estaria aqui, o 100% estaria aqui e o terceiro alvo estaria exatamente aqui, tá? O mercado basicamente ele foi dando condições de venda, né? Quem veio trabalhando de forma técnica, usando trailing stop, principalmente pelo 2 minutos, né, não foi estopado, o mercado acabou travando aqui na região da VWAP, inclusive essa região da VWAP aqui a gente consegue notar que foi 100%,
né, dessa projeção. Essa amplitude projetada para baixo deu exatamente aqui, então a gente tinha uma VWAP semanal junto com a VWAP diária do dia anterior. A gente percebe que o mercado cravou alvo, recuou para a média de 9, né, os vendedores pressionaram de novo e o mercado acabou passando, dando condição de entrada de novo nesse candle aqui, tá? Uma bela de uma entrada. Beleza? Foi uma barra ignorada, ancorada na 9 e o mercado deu continuidade no movimento. Só que é aí que eu falei para vocês, quando a gente tem um cenário micro dentro de um cenário um pouco mais macro, não compensa trabalhar apenas no cenário micro, tá, pessoal? Porque vocês ficam basicamente restritos a isso. Então, quem olhou a partir do rompimento desse espelhamento aqui, tá? Que foi essa recuperação em A como um todo, poderia trabalhar nessa extremidade, tá? Pegando exatamente esse alvo aqui e projetando para baixo. Então, o primeiro alvo, tá? Estaria exatamente aqui na mesma região do pivô de baixo. Entretanto, a partir do rompimento desse candle aqui, tá? Daria para pegar aqui e ir projetando para os próximos níveis. Então, você desceria para cá, sempre usando as referências de Fibon no pé do pivô, tá? Então, projetaria aqui, seria o 100%. E passando do 100%, você pega esse outro nível e desce para o pé do pivô de novo. Então ele daria o terceiro alvo desse espelhamento exatamente aqui nessa região, tá? E a gente percebe que o mercado veio buscar essa região. E também, galera, a gente tem uma outra ótica, tá? Porque aqui eu estou trabalhando com o espelhamento desse último fundo. Mas a partir do momento que o mercado rompeu aqui, ele também rompeu essa estrutura aqui desse último fundo. Então a gente também poderia trabalhar com essa recuperação em A, tá? Essa recuperação em A. Então vocês percebam que tem três tipos de recuperação aqui. Essa recuperação em A, essa recuperação em A, que é uma recuperação menor, né? Olha lá. E a gente também tem esse pivô aqui, né? Esse pivôzinho de baixo aqui, que foi formado. Então daria para trabalhar também nesse cenário aqui de pivô projetando para baixo. Ou seja, três fatores confluentes projetando o alvo para baixo. Sem falar, tá, que se a gente projeta daqui, né, aqui no caso seria o terceiro alvo do espelhamento, daria alvo aqui. E se a gente usasse esse fundo como referência, você pegaria esse topo com esse fundo e projetaria. Percebam que o alvo basicamente é no mesmo lugar, tá? Pegando desse fundo aqui, o primeiro alvo desse espelhamento é o terceiro alvo desse espelhamento, tá? Vocês percebam que dá exatamente no mesmo lugar. E em confluência com isso, se a gente der um zoom out, a gente percebe, que no dia de ontem o mercado fez o quê? Fez um movimento reto, né? Ele subiu reto e hoje veio essa retração, certo? Se a gente faz um Fibo, essa região aqui foi exatamente a região de 61,8 dessa retração aqui, pessoal. Tá? Então, se a gente pega esse Fibo lá de cima e projeta até esse último fundo relevante, a gente novamente encontra aqui uma região muito próxima, muito similar, que converge exatamente no 61,8. Então, quando o mercado entrou nessa zona aqui de 61,8, a gente percebe que o mercado foi pressionado, tá? Ele até chegou a passar um pouquinho, na verdade isso aqui foi um falso rompimento. Olha lá, tá? Foi uma exaustão de movimento. Entrou fluxo comprador, o mercado tentou sair de novo, bateu aqui, subiu, travou nas médias móveis aqui, né, de 72, de 50 que estavam ancorando o preço. Tinha outras médias passando aqui em tempos gráficos maiores também. E aí, ó, empurraram de novo. O mercado travou uma, aqui, ó, duas, três, quatro vezes na região de 61,8, tá, pessoal? Então, foi uma região extremamente forte, uma região que segurou bastante o preço. E assim, que nem eu falo, dia de tendência é aquele negócio. Se você tiver a paciência de identificar o movimento e surfar esse movimento, principalmente utilizando as médias móveis como GPS da operação, não tem por que se desesperar, né? Não tem como basicamente a pessoa sair negativo, porque é só seguir a tendência, né? É só não operar contra o movimento principal do dia. Então as médias aqui a gente percebe que estão extremamente distanciadas, afastadas umas das outras, estão alinhadas junto com a VWAP, né? Principalmente a 9, a 20, a 50 e a VWAP em cima. Então tudo estava confluindo para que realmente fosse uma belíssima operação de venda em relação ao dia de ontem, né? Ou seja, o dia de hoje veio uma venda principalmente por conta da retração dessa alta inteira, tá? Então a estrutura de price action também foi perfeita, porque
o mercado em tendência, o que ele faz? Ele vai montando pivôs de alta, né? Aqui a gente percebe, ó, pivôs de alta o tempo todo, ó, pivôs de alta. Então o mercado, o que ele está fazendo? Ele está fazendo topos cada vez mais altos e fundos cada vez mais altos, certo? Ó, então topos cada vez mais altos, sendo renovados, e fundos também, né, cada vez mais altos, ou seja, o mercado está em tendência de alta. A partir do momento que o mercado faz uma correção, galera, e ele não tem força para ultrapassar o topo anterior, e ele perde a referência do fundo anterior, ele perde a referência do fundo anterior, ou seja, ele quebra a angulação, né? Ele renova a mínima, que até então era aqui. Quando ele perde aqui, ele descaracterizou a tendência de alta. Tá? Então isso daqui aconteceu exatamente na inversão das médias móveis e quem conseguiu identificar esse padrão de reversão aqui, com certeza se deu bem no dia de hoje e deve ter surfado aí um bom movimento em relação ao índice. Tá? Então essa foi a minha visão aí do dia de hoje. Falando do dólar, tá? Eu não fiz nada no dólar no dia de hoje. Achei logo no começo do dia o movimento do dólar bem complexo. Ele acabou ficando aqui nessa lateralização, tá? Não teve força suficiente de ultrapassar essas médias móveis, né? A gente percebe que as médias estão desajustadas, estão laterais, não estão alinhadas, né? Então ficou num range aqui de aproximadamente 30 pontos, né? Ele até sinalizou algumas continuidades, entretanto também acabou entrando no fluxo comprador por conta dessa região de fundo aqui, nessa região de defesa, né? A gente percebe aqui várias defesas. E essa estrutura, na verdade, galera, se a gente pegar e prolongar ela, até tirando aqui essa região de consolidação, a gente percebe que o mercado ele acabou afunilando, né? Olha lá, ele acabou afunilando no dia de hoje. Tudo bem que foi um afunilamento, né? Que só aconteceu aí depois do meio-dia, porque até então o mercado estava travado, estava de lado. Se a gente olha isso daqui, vindo de um movimento descendente, isso daqui é um triângulo simétrico. E triângulo simétrico normalmente rompe a favor do movimento primário, que nesse caso seria de queda. Então aqui a gente percebe uma estrutura bem interessante do dólar, porque o dólar aqui nesse candle, cadê? Aqui, ó, nesse candle, ele quebrou a angulação dessa linha, tá? A gente percebe que essa linha, ela veio segurando os preços aqui, tá? Então aqui a gente tinha 1, 2, 3, 4, 5 toques, tá? 5 regiões que estavam servindo como suporte, né? Essa sexta região e esse candle aqui foi o primeiro candle que de fato rompeu essa angulação, tá? Logo depois aqui de fazer 3 dojis, que são candles de indecisão, tá? A partir desse rompimento caracterizou uma entrada de venda, tá? Logo na sequência o mercado caiu, voltou, fez o pullback exatamente na linha de retorno e depois voltou a cair, tá? Então quem pegou essa venda aqui, que na minha opinião foi a melhor venda do dia, eu não operei dólar hoje, tá? Achei a estrutura bem feia, mas quem conseguiu operar no final da tarde aí pegou essa venda, com certeza se deu bem, até porque se você pegasse e projetasse esse padrão a partir desse pivôzinho, tá? Por que desse pivô? Na verdade, dá para você trabalhar com dois formatos. Você poderia trabalhar com esse padrãozinho a partir desse rompimento de pivô, ou você também poderia utilizar essa referência aqui como um pivô maior, tá? Aqui, ó. Você também poderia trabalhar nesse formato. Tá? Vamos pegar primeiramente aqui desse primeiro para vocês verem. Então, se a gente pega esse último fundo como fundo relevante para trabalhar com um alvo de pivô, olha lá, aqui estaria o primeiro alvo, aqui estaria o segundo e aqui estaria o terceiro alvo. A gente percebe que o mercado veio buscar. E se a gente pega desse topo com esse fundo aqui, tá? Olha lá o primeiro alvo. O primeiro alvo está aqui. Tá? Então a gente percebe que o mercado veio, cravou aqui e acabou retornando. E uma outra ótica também que daria para a gente trabalhar era a ótica do espelhamento, né? Espelhamento a partir do último fundo, que seria esse. Então a gente tem esse topo, esse fundo, o mercado subiu reto. Quando rompeu, ele quebrou a angulação e ativou, aqui nesse caso, o rompimento em A. Quando ativou o rompimento em A, caracterizou venda, o mercado fez o pullback e depois caiu. Então você poderia pegar essa amplitude aqui
tá? E trabalhar projetando para baixo também. Então, nesse caso, pegaria esse fibo, esse fundo aqui, né? Esse topo com esse fundo, projetaria uma vez, duas vezes, tá? E aqui a terceira vez. Então a gente percebe que o mercado veio para o terceiro alvo de FIBO e acabou cravando aqui em relação a esse espelhamento, beleza? Então essa foi a minha visão do dia de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima e a game porra!